Uma discussão genial. Luiz, em primeiro lugar, não ligue para as minhas palavras, pois não passo de um idiota. Mas um idiota pode conhecer alguns livros bons. Então gostaria de sugerir os novos audiolivros. Também gostaria que você escutasse o audiolivro criado pela Amor Corden Rosa Cruz do livro O Profeta de Khalil Gibran. É um CD disponível ao público em geral. Existem alguns fragmentos, antes dele no YouTube. Do capítulo A Chegada do Navio e do capítulo sobre o bem e o mal, etc. Depois que você ouvir esse áudio, então faça novos audiolivros com toda a beleza que existe nesse áudio-vídeo. Essa técnica que você usa é muito mecânica e tira a beleza dos livros, além de ser muito desarmoniosa para a mente e ouvidos. Isso não é uma crítica, mas estou defendendo o livro de Saint-Germain. Aliás, você deveria deletar todos os outros livros que publicou e refazer o de Saint-Germain em linguagem artística e poética e não mecânica, pois mecânico já basta o ego. Talvez você não goste de minhas palavras, por isso deixarei para passar os nomes dos livros, quando você solicitar. Talvez só o livro de Sócrates seja interessante. Einstein não era um iluminado, era apenas um ego como nós, que desenvolveu um pouco de intuição e meditação. Saudações, amigo. Você acha que um mestre iluminado faria uma invenção como a energia nuclear? A energia nuclear é um problema para a humanidade e nenhum cientista sabe ao certo como lidar com esse problema. A ação de um mestre parte de um nível de inteligência perfeito e tem uma meta e um objetivo benéfico. Outra coisa, esse Paulo Coelho não passa de um babaca e é uma ofensa para o livro de ouro, estar na mesma prateleira que os livros desse idiota chamado Paulo Coelho. Todos somos mestres em nosso interior, mas devido a esse monte de babacas que ficam escrevendo essas babaquices, somos hipnotizados geração após geração. Palavras de um babaca. Bruno, amigo, se me permite, estou impressionado com as suas palavras, maquiavélicas, absolutamente sinceras. Presumo que seja alvo de algumas críticas, mas desde já declaro minha admiração. À primeira vista poderia parecer uma reação de um frustrado, mas com as noções gerais de psicologia e filosofia simplesmente admiro sua frontalidade demonstrativa de uma mente acelerada e inteligente. Gostava de ser seu amigo, ou companheiro de conversa. Se me puder recomendar alguns livros para publicar, seria excelente. Obrigado pelo dedicado comentário, pelo que se deu ao trabalho de dispor seu tempo. Se puder melhorar no que seja, e estiver ao meu alcance, assim o farei. Em segundos, descobri que esse livro do profeta não existe, completo, no YouTube, pelo qual vou realizar. Quanto à narração, como obviamente não o vou fazer pessoalmente e demorar 3 meses, usarei as vozes ao meu alcance, vou tentar aprimorar ao máximo, não posso copiar o CD já feito, ou sou penalizado. Concorda? Ao se intitular como idiota, colocar-se ao nível de Sócrates, um verdadeiro idiota não sabe cair. Também eu sou um idiota, pois muito tenho para aprender e trocava tudo aquilo que sei, pelo que não sei. Braço. Luiz, na verdade amigo, quando sou radical e vulgar, das ao fato de que não tenho compromissos para que eu represente algum papel social. Quando digo que sou um babaca, é a pura verdade. Todos os seres humanos sem exceção que estão identificados com o ego, são babacas. Podem ser doutores ou empresários, cientistas ou escritores, etc. Apenas babacas. E tem alguns babacas que nos ajudam, como os dentistas por exemplo, que nos aliviam das dores de dente, etc. Mas para ele ser dentista tem que ser um babaca, somente um babaca poderia ser um dentista. Paulo Coelho é um vigarista no setor de livros que deu certo. É um Edir Macedo literário. O ego é constituído de polaridades opostas e é regido pela lei do equilíbrio, a qual promove a cada movimento, um movimento oposto de mesma intensidade. E também pela lei do karma, que retribuiu ou fecha o círculo em quem abriu o círculo. Se cada movimento meu no sentido de ser feliz, aciona juntamente outro movimento oposto no sentido de eu ser triste, ao movimentar-me serei um babaca.
Se eu for atrás da alegria, pela lei encontrarei também a tristeza, por isso sou um babaca fazendo planos impossíveis de se realizarem. Busco segurança, mas a lei me dá segurança e insegurança. Além disso, ainda tenho que ficar esperando o retorno do karma ou fechamento do ciclo, que abri com meu movimento. Vivemos como robôs num imenso processo de imitação social, que é a maior chatice do mundo. Nossa criatividade é um reciclar de material arquivado na memória. Até no cinema é um reciclar. De Homem-Aranha 1 e 2 e 3 e 4 etc. É Batman 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6, etc. E agora chegou o carnaval e aquelas músicas estúpidas que tocam há 50 anos e dizem: olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Se a canoa não virar olé, olá, eu chego lá. E ainda vem aquelas galinhas filhas da puta da Globo mostrar a bunda como rainha da bateria. Todo ano é a mesma merda. E todo mundo fica preso nessa parafernália estúpida e infrutífera. E ainda inventaram um porra de um Papai Noel filho da puta, que roubou o aniversário de Jesus Cristo na cara dura. A vida em si é um movimento eternamente autorrenovado e o que eu sei hoje é ultrapassado amanhã. A vida é regida pela lei da verdade suprema, que trabalha com sínteses sucessivas, revelando novas e novas compreensões, que servem para novas sínteses e novas compreensões. Não para é uma corrente, voltando para a fonte. Só o ego na sua ingênua ignorância quer possuir conhecimento e acumular posses de todas as espécies, e por isso sai do fluxo da vida e se torna essa merda que você está vendo por aí. O que mais quero é voltar para o fluxo ininterrupto de sabedoria cada vez mais elevada, onde tudo é novo a cada momento. Tudo é novo, é máximo que podemos fazer é nos soltarmos sem controle nesse fluxo, que é a vida verdadeira, que está aqui agora e sempre esteve, pois ela é a vida real. Amigo, Deus está dentro de nós e sempre esteve, somos o micro e macrocosmo, isso ninguém muda. Mas esse não é o final do caminho, porque acima desse universo, tem outros e outros e outros e outros. Você não quer que eu escreva 945 trilhões de universos, não é mesmo? Nosso universo é imperfeito e se encontra em processo de retorno à perfeição. Bem, vamos falar dos livros que eu falei. Eu gosto de livros que está presente a voz do mestre, que é o mesmo para todo mundo, apesar de estar multifacetado em minhas encarnações, como Krishna, Buda Shakyamuni, Jesus, Kabir, Maomé, Confúcio, Sócrates, Krishnamurti, Saint Germain, etc. Alguns expressando um nível e outros níveis, mas sempre o mesmo mestre interior, que é o mesmo que habita em nós e é a nossa essência. Todos os mestres são um só mestre, porque não é possível existirem dois mestres. Essa voz eu identifiquei no livro O Profeta de Khalil Gibran e também no livro de Migdad existe um livro chamado Angústia e Beatitude que tem alguma coisa que o mestre fala. Bem, a Suprema Mestre Shingai está viva e o site dela é www.suprememastertv.com e eu já lhe passei. Em minha opinião, entre todos os mestres que passaram pelo planeta, que na verdade são sempre o mesmo, em missões diferentes, considero a Suprema Mestre Shingai o maior de todos eles. Pouca gente está reconhecendo isso, somente alguns milhões de pessoas e mesmo esses não conseguem compreender sua suprema grandeza. Poucos sabem que ela realmente é. Agora tens alguns livros muito bons para despertar alguma coisa em nós, como por exemplo, Caminhos de um Aprendiz e o Plano Inverso. Ambos da autora Alu Gamache. Temos um livro muito bem que se chama Abrindo Portas Interiores de Elenkaad, não me lembro como se escreve direito. Temos um bom livro sobre a excelentíssima doutrina tão amorosa e bondosa de Buda Shakyamuni, chamado A Psicologia do Autoconhecimento. Você conhece o Sutra do Diamante? Tem uma versão em português na web, de um tal de Dantas em PDF, que é muito boa. Dizem que quem lê o Sutra do Diamante com atenção, nunca mais é a mesma pessoa. Eu acredito nisso.
Existe também um CD ou DVD, não sei ao certo, da Ordem Rosa Cruz Amor, chamado Momento de Reflexão, que é um audiolivro também e que tem uma mensagem lindíssima e verdadeira, recebida por um médium, chamado Pietro Ubaldi, que disse ter sentido a presença do próprio Cristo quando escreveu 6 mensagens, durante a Segunda Guerra Mundial. É muito lindo esse DVD. Tem um outro também, audiolivro, que é um CD ou DVD, não me lembro, chamado Senhor, que é fantástico. Eu gosto de assistir às palestras de Krishnamurti legendadas em português no YouTube. São maravilhosas. Apesar de eu ser discípulo da Mestre Shingai, compreendo que Krishnamurti diz em suas palestras, criticando os gurus e mestres fabricados pelo pensamento e farsantes. Existe também um audiolivro do Trigueirinho com a voz dele mesmo, que é um espetáculo de bondade e uma grande obra de arte e um grande presente para a humanidade. Uma prova do amor de Deus para com nós. Esse livro chama-se Hora de Crescer Interiormente e está disponível em áudio, em 12 capítulos. É só entrar no Google e digitar os 12 trabalhos de Hércules de Trigueirinho e aparece os 12 trabalhos de Hércules de Trigueirinho, editora Irdim. O livro alquímico de Saint-Germain é também um espetáculo, e traz a misericórdia e amor da fonte de graça para todos nós e é um mapa de retorno para a casa celestial. Quando nos envolvemos com esses livros, amigo, muitas coisas passam a ocorrer. Como encontros internos e externos, etc. Estou lendo esse livro há uns 20 anos, mais ou menos, e ainda não sei quase nada sobre ele. Tem um bom livro de tamanha grandeza que não posso conceber e LH é passar, mas que é sem dúvida a prova de que tudo em breve mudará. Agora tem também os livros armadilhas, que podem causar muito atraso e prejuízo, como os livros do Osho e de Maharishi Mahesh Yogi, que são livros de pequeno saber. Tem um bom livro também de Jorge Adorno chamado Apocalipse de São João. Todos os livros que citei, exceto os livros armadilhas, não são fantasias ou poesias e nem mitos, mas representam elos de uma corrente de sabedoria. Saudações de um idiota. Esqueci de escrever o nome de um livro que citei. Chama-se A Trajetória do Fogo. Tem também um ótimo trabalho da Ordem Rosa Cruz Amor que é chamado de Desenvolvimento Comportamental e possui, acredito que 3 ou 4 DVDs ou CDs. E um outro também da Ordem chamado Eu Te Compreendo. Tem um outro também chamado A Voz Confio, são 5 ou 6 DVDs ou CDs, não me lembro. É também audiolivro. Amigo, não precisa ficar perdendo muito tempo comigo não, porque na verdade estou muito envolvido e já descobri muitas coisas dentro de mim. Acredito que muito contato comigo não vai LH fazer bem. É melhor você descobrir as mesmas coisas que estão presentes dentro de ti mesmo. Não precisa mais me responder nada não. Segue seu caminho e boa sorte. Estamos em pontos diferentes do caminho e você tem um mestre vivo para conhecer que é a Mestre Shingai, por isso não perca seu tempo com um idiota como eu. Saudações respeitosas. Bruno, amigo, não sei como LH agradecer, como amante do conhecimento, prometo que vou pesquisar esses livros todos e estudar um por um. Creio que encontrei um amigo, mais que isso, um mestre e companheiro. Que Deus esteja consigo e proporcione tanto quanto me deu a mim. É um prazer conhecê-lo e acredito que com a sua sabedoria, poderia escrever um bom livro, e eu teria gosto em publicar. Abraço, continue acompanhando meus trabalhos, se assim o aceitar. Já publiquei 3 dos livros que mencionou. Alguma sugestão? Luiz, tocou num assunto muito importante, a respeito de escrever um livro. Um livro é uma ação do escritor, ok? Toda ação humana, sem exceção, gera conflito, devido à sua natureza dual. Nós, enquanto humanos, apenas identificados com o ego e com a idiotice da autoimagem, nunca agimos realmente, sempre reagimos, a partir do conhecimento que temos arquivado na memória. Somos espelhos de nossa memória e memória é sinônimo de consciência, por isso somos espelhos de nossa memória, aparentemente pessoal, mas é coletiva. A mesma dor que sentimos no Brasil, as pessoas sentem no Japão ou em qualquer parte.
Somos uma individualização do inconsciente coletivo e pensamos ser uma personalidade separada, porque somos otários. Como uma onda é o mar, apesar de ser temporariamente uma onda dentro do mar. Somente uma onda poderia escrever um livro, pois para que o mar iria escrever um livro? Somente um idiota pode ser um escritor, um sábio não pode ser um escritor. Um sábio sabe que a onda é um mar e não uma onda, e para que escreveria para uma onda? O máximo que poderia escrever seria uma indicação de um caminho para a onda perceber que é um mar e não uma onda. Mas a onda não consegue perceber que é um mar, porque fica escrevendo livros. A mente humana é constituída de pares de opostos e alegria e tristeza são faces de uma mesma moeda e inseparáveis. Perceba isso em sua vida, veja que muitas coisas que te dão alegria hoje, são as mesmas que te dão tristeza amanhã. Assim, quem escreve um livro escreve dentro dessa parafernália que naturalmente se encontra em oposição. Perceba dentro de sua mente que toda nova ideia é combatida e o conflito existe a partir de sua mente e depois você o projeta no ambiente. Para se sentir seguro e cessar o conflito que existe dentro, você escreve um livro. Mas não adianta porque o conflito não vai cessar e você vai escrever outro e outro e nunca passará de status de imbecil, mesmo que escreva um best-seller. Mesmo que você seja um escritor famoso, quando estiver em casa sozinho e olhar para o seu espelho no banheiro, o espelho LH dirá: você não passa de um imbecil, escritor de meia tigela. Que é um conflito natural da mente se expressando no espelho do banheiro. Um sábio jamais escreveria um livro. Pode até fazer poesia e arte, mas não escrever livros de autoajuda ou filosofia barata. Nenhum mestre escreve livros, e se escrever algum livro, todas as palavras contidas no livro serão possuidoras de uma espécie de poder desconhecido para nós humanos e estarão sendo regidas por leis criativas totalmente diferentes que as leis criativas humanas. Perceba por exemplo o Bhagavad Gita, que dizem ter 5.000 anos, ou os sutras budistas que dizem ter 2.500 anos, ou os evangelhos de Jesus, que dizem ter mais de 2.000 anos, e os Upanishads e Vedas que são mais antigos ainda. Se você ler o Bhagavad Gita e tiver percepção, você verá que apesar das palavras terem 5.000, são atuais. São assim porque as palavras são escritas ou os discursos são anotados e a linguagem que está sendo usada não é a mesma usada por um ser humano comum. Como temos Deus dentro de nós, muitas vezes ao entrarmos em contato com as frases de uma mestre, nosso coração é profundamente tocado, porque elas atravessaram a couraça do ego e da mente dual constituída por opostos e tocou em nosso eu divino, que é uno com Deus. Um livro escrito por um ser humano não consegue atravessar a mente e se torna parte do conflito que já existe na mente, ou seja, aumenta ainda mais a lastimável situação humana. Posso ser um escritor de sucesso e ser convidado para ir no Jô Soares ou para ir na mesa redonda e batizar em uma rua com o meu nome quando eu morrer, mas na verdade não passarei nunca de um babaca imbecil. Tudo já está criado, não há necessidade de escrever livros. A única necessidade é a de compreender o que já foi criado. Depois que eu compreender o que foi criado pela fonte suprema, talvez a última coisa que eu iria desejar é escrever um livro. E já pensou também na responsabilidade kármica de um livro? Cada pessoa que ler e for de alguma maneira influenciada, vai gerar um karma para mim. Se tá maluco, estou fora de livro. Saudações respeitosas. Bruno, amigo, entenda se quiser, suas palavras são arte viva, e adiantando, se eu conseguir continuar a dialogar consigo, o que considero um prazer, eu próprio escreverei um livro, usando seus próprios diálogos e divagações de gênio. Vivemos num mundo material, onde o erro é a matéria-prima para a evolução. Sua visão bruta e maquiavélica das coisas é genial. Sua escrita e cultura é excelente. Vou até guardar este nosso diálogo para futuramente usar como uma evolução do livro que publiquei, em que Sócrates encontra Descartes. Eu próprio já escrevi 6 livros, e publiquei. Se procurar vai encontrar. O último, não publicado, começa com a frase, eu sou um Palerma, diz-me alguma coisa.
Luiz, mas eu não estou te entendendo no seguinte sentido. Você tem disponível a possibilidade de conhecer um mestre vivo que se encontra no corpo de mulher e que se chama Shingai. Por exemplo, a mestre pode LH ensinar o método de meditação chamado método Kuan-Yin, que significa método da luz e dos sonhos interiores. Esse método significa que você a partir da iniciação estará conectado com a divindade interior e a partir daí vai começar a perceber que se conectou com Deus e a cada dia, conforme for praticando, vai se aprofundando nessa conexão. Se sente alguma coisa em minhas palavras, é porque eu estou conectado e consigo ver algumas pequenas coisas. Mas você não precisa de mim. Pode conseguir sua própria conexão com Deus. A mestra te oferece isso. Uma conexão eterna com Deus. Essa conexão está disponível para o planeta devido à nova era que está se instalando no planeta, através do apocalipse que está em andamento. Diante desse quadro tão importante e diante de uma chance que pode demorar milhões de anos para se repetir, porque você insiste em perder tempo com um idiota como eu? Eu estou conectado com Deus e experimento isso diariamente e isso para mim é normal. Experimento não como os evangélicos ou católicos ou outros idiotas experimentam, ou seja, experimentam Deus através de uma ideia que criaram de Deus em suas horríveis mentes, mas experimento Deus como um fato diário e escuto a sua voz e vejo a sua luz, e esse contato me transforma a cada dia. Eu li em certo livro uma vez e achei muito interessante o que o autor disse. Se você encontrar um mestre vivo, larga tudo e vai atrás dele. E eu digo a mesma coisa. E mais, se você encontrar um mestre como a Suprema Shingai, larga tudo e faça o possível e o impossível para encontrá-lo e receber seus ensinamentos. E não há ação humana mais digna, inteligente e amorosa que essa. Se precisar de alguma coisa de mim, estarei à disposição e digo: se percebeu alguma coisa em mim que te agradou, você percebeu a mestre Shingai no eu. Antes de conhecê-la eu era apenas um grande idiota e maldoso, tudo que sei, foi ela que tem me ensinado através de sua onipresença e onisciência. Nada sou sem ela e ela é meu eterno amor. Ela é minha mãe e meu pai, é minhas irmãs e meus irmãos. É meu amigos e amigas, ela é tudo o que eu quero e tenho. Ela é meu grande amor, pois ela é o próprio amor andando sobre a terra. Não falo de amor humano, porque o ser humano nunca teve amor algum. Falo de amor único e desconhecido para nós. Para começar e para que você entenda o que eu quero dizer. No momento da iniciação a mestre queima todo o seu karma de vidas passadas, deixando apenas um certo karma para você evoluir e se iluminar e se libertar. A mestre é o que chamam de Avatar ou Salvador, só que com uma diferença. É o mais poderoso Avatar que já pisou no planeta Terra e veio para encerrar o ciclo passado e iniciar a nova era. Sendo assim, meu amigo, por que perder seu valioso tempo comigo? O certo seria você pesquisar onde a mestre se encontra e fazer de tudo para encontrá-la. Se tiver que vender seu carro, venda. Se tiver que comprar uma passagem de avião parcelado em 24 meses, compre. Enfim, faça tudo o que puder para que esse encontro aconteça. É o único conselho realmente sábio que eu posso lhe dar. Todos os outros serão apenas palavras vãs. Com amor, Luiz. E também, se você quer conhecimento real, entre em seu site www.suprememastertivo.com e clique no link Programas e depois no link Entre Mestre e Discípulos ou no link Palavras de Sabedoria e terá mais de 3.000 palestras com a mestre desde 1989 até agora. Tem audiolivros do mestre tibetano Milarepa, tem de Buda, tem do Evangelho, tem de Blavatsky, tem do mestre Rumi, tem do mestre Kabir e muitas outras coisas, para você pesquisar e se desenvolver. Eu particularmente gosto muito das canções de Milarepa que tem a ver com o método Kuan-Yin. Todos os grandes mestres de todos os tempos praticavam esse método, inclusive Jesus, Buda, Krishna, Confúcio, Bodhidharma, os patriarcas do Zen, São Paulo, São Pedro, Lao Tse, Paramahansa Yogananda, Kabir, Maomé, e muitos outros mestres verdadeiros que passaram pela terra. Bem, fico por aqui.
Bruno, mas conseguiste conhecer pessoalmente Xingai? Como fizeste isso? Eu faço os meus livros partilho para ajudar as pessoas a darem um passo na sua evolução espiritual. Pessoalmente, a seguir a Jesus Cristo, considero Lobsang Rampa o maior mestre dos últimos tempos, embora já tenha morrido. Com ele aprendi o que era a metafísica, aprendi um monte de coisas que levam o homem à sua ascensão espiritual, enfim, tanta coisa que é difícil de descrever. Não conheço ainda Xing Wei. Há algum livro que possa encontrar para começar a entender seus ensinamentos? E por favor, pare de se intitular idiota, ou terei que me intitular imbecil, pois embora já tenha estudado a Bíblia, Kardec, Osho, Joseph Murphy, Kirpal Singh, Divaldo Franco, muitos outros, mais de 300 livros, ainda assim parece-me que seu conhecimento e determinação é superior ao meu, o que faz de mim um seguidor. Como não sigo idiotas, não quero ser imbecil. Pergunto então por onde devo começar? Diga-me 3 livros como referência, em 3 dias os lerei. Luiz, está bem, vou usar outras palavras como você. Nunca assisto a mestre pessoalmente, de vez em quando a vejo em minhas meditações. Mas isso não ocorre somente comigo, praticamente todos os discípulos, que são milhares, a veem durante a meditação. Porque ela é onipresente. Eu conheci a mestre através de um livro que encontrei numa Cebolândia. Na verdade não vi o livro, apenas olhei para sua foto e meu coração disparou e sexto onde era o endereço do templo em São Paulo e fui para lá ver quem era essa mestre. Na época eu era seguidor de Jesus Cristo e praticava a meditação transcendental com Maharishi Mahesh Yogi, que era um mestre dos Beatos, da Elba Ramalho etc. e outros abestados. Eu me lembro que quando cheguei no templo que fica na aclimação, eu senti a presença do próprio Jesus Cristo naquele dia, uma coisa meia louca. Eu ficava olhando aquelas fotos da mestre Xingai e parecia que eram fotos de Jesus Cristo. Eu não conseguia sentir uma coisa nítida, meu coração estava confuso. Na época eu estava todo atrapalhado, porque eu sempre usei muita droga e álcool e também tinha despertado a Kundalini de forma prematura e estava passando por muitos problemas. Eu nunca respeitava as instruções. Por exemplo, a meditação transcendental era para ser praticada somente 20 minutos pela manhã e 20 à tarde, mas eu praticava por horas a fio. A questão da energia é assim, quanto mais energia maior o poder. Se você está desequilibrado, maior o desequilíbrio. Então quando eu cheguei no templo eu era um maluco e nada mais. Mas minha sensibilidade também era muito grande. No início eu sabia que eu tinha encontrado algo, mas não sabia o que era. Eu estava muito apegado na prática da meditação transcendental e em outras práticas, pois eu praticava Reiki nível 1 e 2 e também energia de Magnifiel de Elin, que é a energia violeta. O templo em São Paulo era governado por chineses, que são seres extremamente disciplinados e devotos e além disso possuem uma tradição bem diferente da nossa. Aliás, nós brasileiros não temos tradição. A China teve grandes mestres e o Brasil nenhum. A China teve 6 patriarcas do Zen, entre eles um dos maiores mestres de todos os tempos que se chamava Bodhidharma. Foi quem trouxe na época as artes marciais trazidas da Índia para a China. Bodhidharma era um samurai que atingiu o maior grau de iluminação possível. Além desses mestres passaram pela China Confúcio, também iluminado em último grau. Lao Tzu, também iluminado em último grau e existiram outros ainda. Agora no Brasil, nenhum mestre. Bem, esse encontro com os chineses não poderia ter dado em coisa boa. Logo de início me disseram que eu teria que abandonar tudo que eu vinha seguindo, inclusive era para parar de falar de Jesus dentro do templo, sendo o templo da mestre Xingai. Foi então que eu fiquei bravo e comecei a discutir perguntando o que eles pensavam que eram para falar essas coisas para mim. Eu disse que queria receber a iniciação e não abandonaria nada. Eles diziam que não podia e pediam para eu me retirar e fui expulso de lá umas 2 ou 3 vezes na época. Na verdade eu que estava errado. Eu não tinha que estar falando nada.
Diziam que eu teria que ser vegetariano durante 3 meses antes de receber a iniciação. E para minha sorte eu já tinha me tornado vegetariano naturalmente há exatamente 3 meses e logo disse a eles: eu já sou vegetariano há 3 meses e posso ser iniciado. Eles achavam que eu não era digno de ser iniciado e na verdade não era mesmo. Mas durante uns 20 dias eu ia todos os dias para lá, mesmo os dias que eu fui expulso, não me intimidaram. Além da mestre Xingai existem 10 discípulos dela que oferecerem gratuitamente a iniciação no método Kuan-Yin. Na verdade é a mestre que inicia através de sua onipresença. Os monges apenas instruem sobre algumas coisas, que se você conseguir a iniciação saberá também. Mas esses monges que iniciam, vivem espalhados pelo mundo e ora estão no país e ora em outros e ninguém sabe onde vão estar com certeza. Para você ter uma ideia, na época faziam 2 anos que não aparecia um monge no Brasil. Fiquei sabendo que um monge viria para iniciar algumas pessoas e por isso pensei, minha chance é essa, pois não tenho dinheiro para pagar uma passagem de avião para procurar a mestre e nem tenho passaporte. Se eu perder essa chance, não terei outra. A cada dia que passava antes do monge chegar, a vontade em mim foi crescendo. Eu não conseguia nem dormir mais. Eu estava desempregado na época e andava a pé até o metro no Tucuruvi e depois pedia para o segurança do metro para abrir a catraca para mim, pois eu estava duro e precisava ir até a estação Ana Rosa. E o segurança sempre abria a catraca. Os dias foram passando e o monge iria chegar. E enquanto isso eu e os chineses nos acertávamos. Existiam outras pessoas que queriam receber a iniciação. Existia um monge com traços orientais que falava várias línguas. Existia um empresário e outras pessoas e todos achavam que iriam receber a iniciação. O monge bilíngue era super bem tratado e achava que estava tudo bem para sua iniciação. Eu esperava o monge com ansiedade e bota ansiedade nisso. Quando o monge chegou era um chinês baixinho de 1,5 metro, mais ou menos, chamado Tokai. Bendito seja esse monge. Muito severo e não parava. Andava para lá e para cá. Falaram com ele a meu respeito, mas com certeza denegriram a minha imagem, porque ele veio falar comigo já me intimando. Ele não falava português, só inglês e chinês, e por isso precisava de um intérprete para falarmos. E o intérprete era meu inimigo, um dos que havia ajudado a me mandar sair do templo algumas vezes. Eu ficava desesperado porque sabia que o intérprete falava as coisas de acordo com o que ele achava melhor. Aí o monge ouvia um pouco e levantava e saia e me deixava falando sozinho. E não falava nada e dizia que eu não estava preparado. Eu ficava desesperado e queria receber a iniciação. No outro dia de manhã eu vinha novamente ao templo e tudo se repetia. O intérprete vinha dando risada e o monge escutava o que ele falava, levantava e me deixava falando sozinho. Eu ia embora desesperado, pois estava chegando o dia da iniciação e o monge iria embora e sabe lá quando ele voltaria para o Brasil. Certo dia eu lembrei da passagem da Bíblia que diz: todo aquele que bate a porta abre. Todo aquele que busca encontra e todo aquele que pede recebe. Peguei essa passagem e pensei, quero ver o que aqueles chineses vão falar dessa passagem que é uma lei. Chegando lá pedi novamente para falar com o monge e fiquei aguardando. Quando o monge chegou sentamos numa cadeira e o intérprete perguntou o que eu queria. Geralmente nossas conversas não duravam mais de 1 minuto. Foi então que eu disse: fala para o monge que está escrito na Bíblia que todo aquele que bate a porta abre. Aí o intérprete levantou e olhou para a porta e fez um gesto de bater na porta e falou algo para o monge. Nesse momento o monge ficou muito bravo e saiu resmungando e chegando e olhou para mim e disse alguma coisa. O intérprete disse que ele falou que ninguém está se recusando a abrir a porta. Naquele momento eu percebi que eu tinha abalado a estrutura deles e eles passaram a me respeitar mais. Mas mesmo assim ainda não disseram que eu seria iniciado e meu desespero só aumentava. Foi então que eu lembrei de um amigo meu que é médium e fala algumas coisas e eu fui em sua empresa e pedi para falar com ele.
Ele me atendeu em sua sala e perguntou do que se tratava. Eu expliquei. Estou aqui porque quero conseguir uma iniciação numa técnica de meditação e uns chineses não querem me dar a iniciação porque dizem que não estou preparado. Aí ele deu risada e disse: vamos ver se recebo alguma coisa na mediunidade. Ele tinha em sua sala um desses tripés que os pintores usam ou os empresários usam para dar palestras,